O Bob Esponja é uma animação que foi criada pelo produtor que se chama Stephen Hillenburg, e ela foi exibida e produzida por uma das maiores empresas de filmes, Nickelodeon. A produção foi feita em maio de 1999 com o intuito de trazer distrações para as crianças, mas por trás do desenho animado, para as crianças tem algo muito maligno. Um desses é Red Mist, que traduzido para o português é fumaça vermelha. Ela é uma fita criada por um animador escocês que agora se encontra preso. Ele queria que a fita fosse para o ar no primeiro episódio da quarta temporada, que nesta fita se encontra o suicídio do Lula Molusco. Bom, agora vou estar contando a versão do Jazz Agner. Ele era um estagiário na Nickelodeon. Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon em 2005. Por causa da minha graduação em animação, eu não era pago. Claro, a maioria dos residentes não são, mas tive algumas vantagens além do aprendizado. Para os adultos, não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso, já que trabalhava com editores e animadores. Eu conseguia ver os novos episódios dias antes de serem lançados. Vou direto ao assunto, sem maiores detalhes desnecessários. Recentemente, eles haviam criado o filme Bob Esponja e todos os funcionários estavam sem criatividade. Então, demorava mais para começar a nova temporada. Mas o atraso durou mais ainda por causa de uma virada inesperada. Teve um problema com o premiere da quarta temporada que fez com que tudo e todos parassem por alguns meses. Agora eu vou contar para vocês o conteúdo que tinha na fita Red Mist. A história começava assim, com Lula Molusco praticando com sua clarineta, tocando algumas notas ruins como sempre. Ouvimos Bob Esponja rindo do lado de fora, e Lula Molusco grita para o outro ficar calado, já que teria um concerto naquela noite, e ele precisava praticar. Bob Esponja diz ok e vai visitar Sandy com o Patrick. As bolhas de mudança da cena aparecem e vemos o final do concerto de Lula Molusco. É quando as coisas começam a ficar estranhas. Enquanto ele toca, alguns frames começam a se repetir. Nesse ponto, o som já está sincronizado com a animação, então isso não é normal. Mas quando ele para de tocar, o som termina naturalmente, como se o corte não tivesse acontecido. Há um leve murmúrio na plateia, depois começaram a vaiar. Não uma coisa normal de desenho, como se ouve naturalmente, podia-se ouvir malícia nela. Lula Molusco aparece em tela cheia e ele está visivelmente assustado. O corte vai para a plateia com Bob Esponja ao centro, e ele também está vaiando, coisa que nunca faria. E não é a única coisa estranha. O mais esquisito era que todos possuíam olhos hiperrealísticos, super detalhados, com pupilas vermelhas, não eram imagens de olhos de pessoas reais. A cena muda para Lula Molusco sentado na beira de sua cama, parecendo desesperado. A vista da janela de seu quarto mostra o céu noturno, então não se passou muito tempo depois do concerto. O que mais incomodava era que não havia som, literalmente sem som. Era como se tivesse desligado o alto-falante da sala, embora estivessem funcionando perfeitamente. Lula Molusco só estava sentado lá, piscando envolto em silêncio por 30 segundos. Então ele começou a soluçar baixinho. Ele colocou suas mãos tentáculos sobre seus olhos e começou a chorar, silenciosamente, por um minuto ou mais. Tudo isso enquanto o som do fundo ia aumentando devagar, tornando-se nada mais que um som bem difícil de distinguir. Parecia mais com uma brisa passando por uma floresta. A tela lentamente começou a se aproximar do seu rosto. Quando digo devagar, quero dizer que só se pode notar a aproximação se você olhar as cenas separadamente. Seus soluços aumentavam, cada vez mais cheios de dor e raiva.
A tela treme um pouco como se fosse torcida por alguns segundos e depois volta ao normal. O som de vento através das árvores fica cada vez mais alto e mais severo, como se uma tempestade estivesse se aproximando. A parte mais estranha era o som e o soluço do Lula Molusco. Eram tão reais como se o som não viesse dos alto-falantes. O som do estúdio já era de boa qualidade, então eles não possuíam um equipamento tão avançado ao ponto de produzir um som daqueles. Além do som do ventos e soluços, e embaixo podia-se ouvir um som que parecia como se fossem risadas. Vinha em intervalos aleatórios e não durava mais que um segundo, então demorava para percebê-lo. Lula Molusco, ainda soluçando, mais alto que antes, e metade do seu corpo aparecia na tela. Algo parecido com sangue escorria de seus olhos. O sangue também era hiperrealista. Parecia que você podia tocá-lo e senti-lo nos dedos. O vento agora soava como se um vendaval açoitasse a floresta. Havia até sons de galhos se partindo. A risada, um barítono profundo, parecia em intervalos maiores e durava mais. Lula Molusco ficou em silêncio, como quando essa cena toda começara. Ele abaixou seus tentáculos e seus olhos estavam hiperrealistas, como os dos outros no começo do episódio. Eles sangravam, estavam injetados e pulsavam. Ele apenas encarou a tela, como se assistisse ao espectador. Depois de 10 segundos, ele começou a soluçar novamente. Gritos, o que era ainda mais assustador, lágrimas e sangue corriam por sua face. Pesadamente, o som do vento voltara, assim como a voz que ria. E dessa vez, a próxima foto que apareceu durou por 5 quadros. Logo depois, o Lula Molusco estava apenas encarando o espectador. Seu rosto já estava aparente na tela toda. Ficou por 3 segundos, aquela cara horrível, olho de raiva, olhares de raiva. Continuando, a cena afastou-se e aquela voz profunda disse: Passa, passa. Podemos ver uma arma na mão do Lula Molusco no vídeo. E logo depois, no final do vídeo, ele se suicida. Claro que eu cortei essa parte do vídeo que ele está suicidando para não constranger algumas pessoas. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica ao critério de vocês acreditar ou não. Mas se vocês quiserem ver a história real, basta você pesquisar no Google o suicídio do Lula Molusco, você irá encontrar a história verídica, tá ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo.